Olá, me chamo Camila, sou aluna PIVIC da Universidade Federal da Paraíba e fui orientada pela professora doutora Luciana Lucena. O título do nosso projeto é Avaliação de reações adversas imediatas à infusão de quimioterápicos em pacientes ambulatoriais, uma revisão de literatura. E o título do plano é Identificação e análise de evidências técnico-científicas acerca de reações adversas imediatas em pacientes oncológicos. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o nosso projeto se enquadra na categoria de número 3, Saúde de Qualidade. O câncer é conceituado como um conjunto de doenças com crescimento anormal e desordenado de células, que leva à formação de tumores. E essas células podem invadir tecidos e órgãos e se espalhar para outras regiões do corpo, designando a metástase. A quimioterapia é o tratamento sistêmico do câncer, que vai utilizar os antineoplásicos, com o objetivo de eliminar as células tumorais do organismo. E esses antineoplásicos vão apresentar uma baixa especificidade para as células neoplásicas, atacando as células de rápida proliferação, sejam cancerosas ou normais. E isso vai levar ao aparecimento das reações adversas. As reações adversas podem ser classificadas em imediata, precoce, retardada e tardia, de acordo com o tempo de aparecimento após a infusão da droga. As reações imediatas aparecem durante ou poucas horas após a administração da droga, e elas podem ser graves e potencialmente fatais. A infusão de antineoplásicos ocorre em ciclos, em pacientes internados ou ambulatorial, o que pode ocasionar ao aparecimento de reações adversas imediatas à infusão. E a ocorrência das reações no ambulatório é relevante devido ao curto período de tempo para a observação subsequente do paciente. À vista disso, o objetivo geral do trabalho foi identificar as evidências científicas descritas na literatura sobre as reações adversas imediatas à infusão de quimioterápicos em pacientes ambulatoriais. E teve como objetivos específicos verificar a incidência de RAI de antineoplásicos, analisar o perfil sociodemográfico dos pacientes acometidos com RAI e a severidade das RAI de quimioterápicos, caracterizar as drogas antineoplásicas relacionadas às RAI e avaliar as condutas adotadas após o aparecimento das reações. Foi realizada uma revisão não sistemática de literatura sobre a incidência de reações adversas imediatas à infusão de quimioterápicos em pacientes ambulatoriais, nas bases de dados PubMed, Google Scholar e Scopus, de 2011 a 2021, utilizando as palavras-chave reação à infusão, agentes antineoplásicos e ambulatorial. Foram incluídos estudos que relatavam a avaliação de reações imediatas e em ambiente ambulatorial, de forma retrospectiva ou prospectiva, nos idiomas inglês e português, e que estivessem disponíveis na íntegra. E foram excluídos os estudos que apresentavam reações adversas tardias, uso de antineoplásicos orais e reações em pacientes internados. A busca bibliográfica resultou na análise de 36 estudos, e desses 13 estudos foram selecionados por melhor atenderem aos critérios de inclusão. A incidência global de RAI variou de 1,9% a 8,9%, apresentando uma heterogeneidade. E essa heterogeneidade se deve ao tamanho e características das populações estudadas, classe de antineoplásico, pré-medicação e histórico de alergias. Alguns estudos não especificaram o total de pacientes, impossibilitando o cálculo da incidência. Os dois estudos com incidência mais alta, de 8,9%, apresentavam reações adversas imediatas à infusão de agentes de platina, oxaliplatina e carboplatina. E apesar de ser a incidência mais alta dentre os estudos revisados, essa incidência ainda é baixa quando comparada a outros estudos, como o de Okayama e colaboradores e o de Brandi e colaboradores. No total, 1.222 pacientes tiveram reação adversa imediata à infusão. Desses, 986 tiveram sexo especificado nos estudos. 644 era do sexo feminino e 342 do sexo masculino, tendo uma maior prevalência o sexo feminino, com 65,3%. A idade média foi de 57 anos, e essa média da idade variou de 54,6 a 65 anos dentro dos estudos. O risco aumentado nas mulheres é decorrente de fatores farmacocinéticos, imunológicos e hormonais. E o risco também aumenta com o aumento da idade, devido a uma diminuição da capacidade de metabolização e funções excretórias e da imunossenescência. Os critérios comuns de terminologia para eventos adversos
foi utilizado como instrumento para avaliar a gravidade das reações em 10 estudos. E os graus 1 e 2 apresentam uma maior prevalência. Quando somados, variou entre 42,5% e 90%. Já os graus 3 e 4, somados, variou entre 10% e 57,5%. O que está de acordo com a literatura, pois a maioria das reações à infusão se mostram leve a moderada. 2 estudos apresentaram reações de grau 5, só que com uma baixa prevalência de 1%. A maior incidência de RAI foi devida a taxanos, agentes de platina e anticorpos monoclonais. E, para os estudos que analisaram diferentes classes de antineoplásicos, a maior prevalência se deu para o rituximab, em 2 estudos, docetaxel, paclitaxel e oxaliplatina, em estudos distintos. De acordo com as condutas adotadas após a ocorrência das RAI, a interrupção e utilização de medicamentos sintomáticos, como antihistamínicos e esteroides, foram as condutas mais prevalentes. A suspensão do ciclo e hospitalização se deu em casos graves, e a reintrodução da quimioterapia se deu quando o paciente apresentou reação de grau 1 e 2. Os testes cutâneos e dessensibilização foram condutas conseguintes em alguns estudos. De acordo com Bonanza e Santana, assim que identificados os sinais ou sintomas de uma reação, deve-se interromper imediatamente a infusão. Para as reações controladas rapidamente, não é contraindicado a readministração da droga. E reações à infusão de alto grau podem não responder rapidamente aos medicamentos sintomáticos, exigindo interrupção do tratamento e resultando em hospitalização. Assim, conclui-se que a análise da incidência de RAI foi limitada devido à insuficiência de dados, mas ainda é possível afirmar que a incidência global de RAI é heterogênea e que ela se apresenta próxima em estudos relacionados a uma mesma classe de quimioterápico. Os fatores sociodemográficos e farmacológicos influenciam na prevalência de RAI, sendo maior em mulheres e em pessoas com idade mais avançada. E a maioria das reações mostram-se leves a moderadas. Existem poucos estudos de incidência, avaliação ou notificação de RAI, especialmente em ambiente ambulatorial. Eu queria agradecer à Propesc, ao UFPB e ao CNPq.